Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 56º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. Lúcia Porto, eu vou te contratar para falar esse número para mim. Porque tá difícil, o 56º, eu tô com dificuldade. 3 tigres tristes, não serve? É, por aí. 56º episódio do Quase Sem Pauta, e é um pouco triste, né, esse episódio, porque este episódio é o que finaliza a nossa temporada de férias, né? Isso quer dizer que depois de um longo verão, e Lúcia Matos ficou se bronzeando nas plácidas e marrons águas do Imbé, vulgo chocolatão, tudo volta ao normal, porque até o carnaval já passou. Pois é, e o país vai começar a funcionar, né? Porque já estamos em março, então a gente fecha esta temporada, minhas férias. Infelizmente as férias acabaram há horas, inclusive as minhas. As férias não são eternas. Começamos essa temporada com Annelise Zanoni, uma jornalista especializada em viagens que ganha para viajar e divulgar as suas viagens. Depois a gente falou com a Cláudia Laetano, uma leitora profissional. Batemos um papo com Newton Nogueira, instrutor de paraquedismo com 40 anos nessa área, que chegou ao topo saltando de paraquedas e se aventurando. Depois a gente falou com o DJ Lê Araújo, que virou referência embalando festas, casamentos e férias por aí, né, Porto? As nossas também. Eu confesso que eu fiquei escutando a trilha do Lê durante alguns momentos nessas férias. Tão legal, né? Boa, eu gostei né? muito dessa temporada porque a gente pôde avaliar muitas coisas. E agora com esse último programa a gente vai ter talvez alguém que quebre, né, uma hegemonia, porque a gente ouviu pessoas que esses hábitos que compartilharam conosco trouxeram de casa, outras que não tinha nada a ver. Então nós vamos descobrir agora com o nosso próximo convidado, que é um cara que nós gostamos muito, né, e que faz uma coisa que a gente ama fazer nas férias, né? Que faz uma coisa que a gente ama fazer nas férias, que nós fizemos, né? Eu vi que fez pelas redes sociais, e eu também. Cozinhar, né? Cozinhar sem pressa, com vontade de fazer aquela coisa linda, aquele balcão com mise en place, cheio de coisinha, né? A pia toda suja, aquela imundície, né? Um dia a gente vai ter alguém para limpar a imundície. Eu ainda lavo a minha louça, infelizmente. Eu também. Mas eu acho que ele lava também. A gente vai chamar um cara muito legal para fechar a nossa temporada de férias, uma pessoa que faz profissionalmente isso que a gente ama, que é o Marcelo Gonçalves. O Marcelo Gonçalves, Marcelo. Seja bem-vindo, amigo. Como é que tá? Legal. O Marcelo, para quem não conhece, ele tá com o seu uniforme predileto, esse óculos charmoso e o seu boné, né, que tá sempre com ele. O Marcelo é chefe confeiteiro, é dono do Patissier, que é uma charmosa mistura de um bistrô, confeitaria, armazém, restaurante, que fica na rua Marquês do Pombal, aqui em Porto Alegre, e onde eu digo, assim, como testemunha, tem uma das melhores feijoadas que eu já comi ever, né? Vamos lá. Ali é um lugar que várias pessoas diferentes se encontram, mas a história do Marcelo é muito bacana, porque nos anos 90 ele estudava engenharia e ele era eletrotécnico, trabalhava na CE, Companhia de Energia Elétrica, aqui do Rio Grande do Sul, pediu uma licença não remunerada, se mandou para a Suíça, ficou lá 2 anos, se apaixonou pelo mundo e ali na época pela patisserie, pelos doces. Ele voltou da viagem, começou a fabricar em casa, vender para cafés e restaurantes, pediu demissão da CE, voltou para a Suíça, foi fazer estágio em restaurantes e, anos depois, em 97, abriu a patisserie aqui em Porto Alegre, que era uma cozinha só de produção, né, Marcelo? Em 2004, ele descobriu esse misto de garagem, depósito, cozinha, sei lá bem o quê, que é um lugar muito charmoso, abriu a patisserie que está fazendo já uma boa estrada por aí, né? Já tem 26 anos de vida. Porém, né, depois de tudo isso, a gente vê que o cara cansa, né, depois de tanta coisa. Ele vem falar conosco hoje, depois de uma temporada de férias, onde ele cozinhou todo dia. Isso aí, Marcelo? Pode parecer esforço demais, né? Mas era puro prazer, gente. Sério. Mesmo na hora de
limar a grelha, assim, de esfregar os tetos, sabe? As pessoas não acreditam, assim, às vezes saio daqui, em geral, isso é um ritualzinho de sexta-feira, tá? Saio daqui e quero me fazer um carreteiro. Ai, eu não acredito, Marcelo. Tu não cansa de cozinhar? Não pode, não posso acreditar. Às vezes, vejo bem, não, ninguém se preocupe, assim, mas às vezes eu tenho, assim, um quase apagamento de extenuado, mas raras pessoas me ouviram dizer que estou cansado. E não é que eu esconda, o cansaço está ali, mas eu não sinto, eu só sinto na hora, assim, tipo, exemplo, assim, no começo da Patisserie a gente fazia muita sobremesa de clube, sabe? Eu, falando, enaltecendo os clubes, né? Então, de Porto Alegre. E daí, às vezes eu passava, a equipe sempre foi pequena e começou pequena, agora é um pouco maior, mas assim, passava 1, 2 noites preparando, porque os dias eram dedicados ao atendimento. E aí, na terceira noite virada, muitas vezes a Lala, minha esposa, foi junto lá no country clube, no juvenil, ajudar a servir 350, 750, 800, 1.200 sobremesas. E aí, depois da festa, ela me perguntava o que eu queria fazer. Ah, eu quero comer um bife. Esse é o Quer número que dizer, Né? eu não consigo enxergar isso. Tu consegue enxergar isso, Lucia Matos? 1.250 sobremesas, não, que horror. 1.250 pratinhos, potinhos, talheres, garfos, facas. Imagina o mise en place disso aí, credo. Não Então quero. tu não cansa. 2, 3 noites em branco, né? Imagina. Para fazer isso, eu já prometi, e eu acho que cumpro, que não faço mais, porque acho que eu não tenho mais. Isso sim, pode dizer que esse amadurecer ou envelhecer, ele me preparou para não correr mais tanto risco, né? Mas o prazer ainda está ali. Então, tipo assim, ó, em Porto Prazer de Alegre, cozinhar. Prazer de cozinhar e de comer, então, pelo jeito, né, Marcelo? não, eu mudei muito meus hábitos agora, mas tipo, então, assim, depois de uma festa dessas 3, 4, 5 horas da manhã, onde é que tu podia ir, assim, né? No pé Nos do botecos passaporte. quase. Não, eu fui poucas vezes ali de mãozinha com meu pai, tá? No Van Mas não, Gogh, no não. Van Gogh. E na frente da casa da minha mãe, muitas vezes, mas era o velho Beto, tá? O Beto e o velho Beto, né? O velho Beto, eu falo da propriedade antiga, na esquina ali. Então, só que chegava uma hora que ia dar, assim, o tiltzinho, né? Então, a frase clássica era assim, eu dizer para ela, me tira daqui. A hora que eu não aguentava mais. Isso é muito Mas engraçado. eu acho que a gente vai entrar especificamente na nossa pauta e tem uma pergunta que está aqui, né, no nosso roteiro. Mas eu vou dizer uma coisa antes aqui para a Lúcia Matos, que já vai responder essa pergunta do Marcelo. O Marcelo, ele diz que ele cansa, mas ele não cansa, que ele sente e não sente. Então, às vezes, ele está cansado para cozinhar. Quando ele está cansado para cozinhar, ele vai fazer outra coisa. Durante a Copa do Mundo, no ano passado, um dia eu fui almoçar no restaurante, cheguei lá, quem estava na frente do restaurante era o chefe de cozinha, dono do chefe e chefe, né, dono do restaurante. E ele estava pintando um painel com tinta, porque ele estava fazendo um telão para passar os jogos da Copa do Mundo. Ou seja, quando ele não está cozinhando, ele está trabalhando fazendo pintura no restaurante. Meu Deus. Então a pergunta que vem é assim, ó, tu ainda te diverte na cozinha ou tu ainda te diverte em tudo? Porque isso não deixa de ser uma diversão também misturada com trabalho, pintar um telão para a Copa do Mundo, né? Não, assim, eu acho que eu sou um cara que nunca deixou de brincar, tá? Isso é fundamental. Eu me divirto sim na cozinha, mas verdade seja dita, hoje eu consigo ser um pouco mais, um pouco tudo, pela equipe que me apoia, óbvio, né? Antes não podia ficar brincando assim. Eu só para juntar, eu não conseguia nem alugar e não deveria comprar porque não existe também uma tela do tamanho que eu queria projetar os jogos, tá? Então eu fui atrás de recurso, estudei o bastidor, montei, comprei o plano, ele para ter o plano do tamanho que eu queria, ele tinha uma cor, eu fui pintar. Aí tu me flagraste. Mas assim, eu costumava antes me divertir mais em ferro velho, tá? Mas isso é uma outra história, não vamos entrar aí.
Ô, Marcela, eu quero saber da história da Suíça, entendeu? Como é que um eletrotécnico que trabalha, que estudava engenharia, trabalhava na CE, foi parar na Suíça numa cozinha? Pelo amor de Deus, me Tá, explica como é que foi isso. E eu queria saber também se a tua ligação com a cozinha começou lá ou se tu já tinha uma coisa familiar e tal, que nem muita gente tem. então o que eu acho? Vou começar pelo fim, tá? As impressões, elas ficam sempre, né? Então, como eu sou filho de gente que assava, cozinhava bem, isso estava lá, eu acho que estava guardado, tá? Depois, numa retrospectiva, eu vou me dando conta, assim, tá? Enquanto estudante de engenharia, funcionário público, eletrotécnico e tal, se eu fosse a São Paulo ou qualquer outro lugar, o que que eu trazia? Assim, utensíliozinhos de cozinha, as coisinhas japinhas, né? E então tava lá. E aí na verdade eu fui para a Europa, tá? Eu passei um tempo na Inglaterra, passei um tempo na França. Quando eu caí na Suíça, eu morava num Ah, tipo assim, tu apartamento. trabalhava na CE, parou de trabalhar, pediu uma licença e foi viajar, foi fazer mochilão, é isso, não? Isso, licença não remunerada. Não dá para dizer que eram 20 e poucos anos, mas acho que 20, quase 30, né? Eu fui. Uhum. E, e aí fiquei passando um tempo num apartamento onde a porta da frente era de um apartamento alugado do restaurante do vilarejo acima, tá? E quando, tu vê, a história é antiga, quando a guerra apertou em Belgrado, uma das funcionárias do restaurante precisou ir embora, o chefe passou pela frente da minha porta e disse assim, fala francês? Eu disse sim, oui, né? Que era quase verdade, mas também era quase mentira. Daí fui trabalhar, eu mudei de porta, comecei a morar no apartamento da frente e comecei a trabalhar com um cara que hoje tem é pouca, mas tem uma homenagem para ele no meu cardápio, a torta Helmut, que é a minha primeira torta de todas, o Helmut Forbach, um cara de Frankfurt, era um cara com um dom absurdo, assim, tá? Então tudo que ele fazia era comestível, assim, sabe? Uma Comestível não, homenagem adorável. saborosíssima, eu diria, porque essa torta é incrível. Vamos juntar, eu tenho que cuidar para não chorar, né? Ah, foi a primeira torta que eu comecei a vender e comecei a vender para o Gelson Radaeli. Bah. Basta. Só. Nossa, que história, hein? Em 1992. Tá? Então, antes de me estabelecer, eu já fazia torta em casa, eu morava ali na Duque, bem pertinho do ateliê, e ele foi o primeiro cara que disse assim, pô, eu quero, sabe? E foi assim na verdade, foi assim que eu caí no desvio, assim, sabe? Porque as pessoas comiam a tal da torta e queriam comprar. Assim, eu não tinha pensado exatamente, assim, e foi isso. Daí, então, eu passei um tempo, eu entrava de manhã cedo no restaurante e imagina, tinha um mato de plátanos, assim, ou eram álamos. Não sei, eu varria o pátio, dava uma faxinada em tudo, lavava a louça que tinha sobrado da noite anterior, por algum cozimento feito depois da minha saída, ajudava com as entradas e sempre eu era o cara da louça, né? Então, nós éramos dois dentro da cozinha, eu e o chefe. E aí, quando eu comecei a entrar, ajudar nas entradas, na montagem dos pratos, o cara me deu corda, sabe? E então, eu chegava mais cedo, mas chegava uma hora mais cedo para poder fazer o marché todo dia, junto com o chefe. E eu então eu trabalhava das 9, eu chegava às 8, às 2, das 14, 2 não, 14, às 17 eu tinha folga, mas dependendo eu ficava na patisserie, na produção da doçaria, e aí também isso me impressionou muito. Assim, né? Ou, dependendo, se o dia era muito ensolarado, numa época assim, amena, eu deitava no campo, assim, com aqueles corvos, sabe? Aqueles bichos super barulhentos, assim, e meio misturado com as ovelhas e com as vacas, tá? Ou se tivesse nevando muito, eu botava uma botinha que tá aqui na parede da padecer, botava uma botinha e subia a montanha. Ah, o lugar é espetacular, assim, eu diria, nessa semana veio um suíço aqui, o suíço é meio um gaúcho, assim, sabe? Porque
até onde eu conheci, porque ele é travadinho, ele demora para te sorrir, assim, para te receber, mas depois que ele te receber, tu tá em casa. E Sim. assim foi todo esse tempo, assim, eu fui sempre muito bem recebido, muito bem tratado, é muito inspirador isso tudo. E Mas, não sei o mas porquê do tema, né? Não, não, não tem problema. acho que Devagar é preciso. Mas essa tua experiência lá, né, foi uma experiência em momentos diferentes, mas tu ainda não tinha definido que isso seria a tua vida, né? Assim, eu fui saber uns profissionalmente. 4 anos depois. Eu fui saber depois que eu comecei a vender para os cafés aqui em Porto Alegre, os mais marcantes, assim, o café Correto do Brunzilis, eu comecei com o café do Porto, né, aquelas coisas, depois ali Tu foi saber depois que tu voltou, os na verdade, restaurantes. né, Né? Marcelo? Isso, sem querer. Tanto que eu voltei para a Serra, tá? Voltei para a Serra e depois eu me encontrei com um plano de demissão voluntária, eu estava prontinho para sair, pronto para sair, peguei a grana, casei, voltei para a Suíça para estagiar, eu trabalhei a suposta lua de mel todinha, E aí, já nos aí tu já, restaurantes mais porrados. aí tu já estava com esse objetivo. Não, vou para lá Não, daí sim, para me daí eu especializar. já fui, porque na verdade a gente, todo mundo sabe, eu não tenho formação, depois eu estudei muito, sigo estudando, então dá para dizer, eu nunca tinha pensado nessa palavra, mas dá para dizer que eu sou autodidata mas aquela segunda arejada assim com sobremesa de restaurante foi fundamental, porque por mais que eu tenha trabalhado com um cara bacana antes, tinha conhecimento restrito, né? Todo mundo, né, precisa sempre se reciclar. E, e aí, então, depois dos 3 meses de Suíça, eu voltei para abrir a questão de arranjar o lugar e tudo. E também os meus lugares escolhidos sempre foram assim meio de caminhos tortos, porque tu vê assim a região não era exatamente ponto, É. sabe, comercial Foi e Virou criando um depois, ponto. beleza. né? É. Virou depois. Isso. É Mas um tem uma. elogio, é um elogio receber pessoas aqui, porque até fora de mão é. Muito obrigado, Lúcia. Tem uma, eu acho que tem uma peculiaridade assim que talvez tenha a ver com o teu início de formação assim, né, como estudante de engenharia, Uhum. eletrotécnico e tal. A cozinha a gente sabe que é um ambiente muito criativo, né? Eu acho que não só nos ingredientes, mas também em apresentações, né, em empratamento e tal. E a gente vê isso muito nos teus pratos. Mas uma peculiaridade que eu acho bem interessante, eu gostaria de que tu comentasse aqui, é que eu sei que tu planeja os teus pratos antes e muitas vezes eles viram esquetes, eles nascem de desenhos, Sim. tu tem um caderno que tu desenha os teus pratos, né? Isso é uma coisa que tem a ver com a tua história, sei lá, talvez do início da vida do engenheiro, um cara que planejasse as coisas? Porque antes de tudo, lá no meu tempo de Parobé, eu era desenhista de Ah, instalações elétricas. ah, E desenho. depois então, nas aulas de expressão gráfica, eu tinha as minhas melhores notas, óbvio, né? E na época existia uma coisa chamada teste vocacional. Qualquer teste que eu tivesse feito ia me mandar para outra profissão e não para engenharia, ainda que eu sempre fui de exatas, eu cheguei aí muito bem em cálculo, mas tinha uma coisa interessante, no meu começo de CE, eu trabalhava numa manutenção de equipamentos de alta tensão, subestação e usina, e ali uma peculiaridade que me chama atenção para o que eu faço hoje. Então, quando eu estava numa manutenção e era puxadíssimo, eu as coisas que a gente tinha que fazer tinham início, meio e fim muito próximos, assim, então era no mesmo dia. Assim, ó, claro, eu planejava minha saída a campo, mas assim, ó, o ataque mesmo, assim como a gente planeja os cardápios, tá? Mas o ataque mesmo ele acontecia no dia. Então ia lá, dava manutenção, juntava a equipe, voltava, entregava as coisas no almoxarifado e ali acabava. Isso é uma das coisas que me, que me fazia bem na Sé. E se for olhar, a cozinha é a mesma coisa, sabe? A entrega é ali na hora, os efeitos são imediatos. E depois, então, quando eu colei um pouco num departamento de engenharia,
eu perdi um pouco a raiz, assim, porque alguns projetos eles iam levar anos para ficar prontos, dependendo de alguma política, tu não ia enxergar o fim do negócio, sabe? Ou porque alguma eventual obra era inacabada, ou porque tu ia ter que fazer outra coisa, para mudar de setor. Mas a Marcelo, cozinha, sim, a cozinha me dá essa pegada. Cozinha, eu tô falando, confeitaria, chapa, forno, fogão, fogueira, né? o Marcelo, eu fiz um curso de gastronomia, que eu não sabia cozinhar nenhum ovo, fui fazer o curso de gastronomia. E aí fiquei chocada como a química é importante na cozinha. Eu sou péssima em química, era um horror. Por isso que eu não sei fazer nada da área de confeitaria, era horrível nas provas de confeitaria. Mas é pura química, medida, tabela, processos, né? Física também, acho que tem muito. O que do teu conhecimento, seja de engenharia ou de outras áreas, ou das tuas experiências, tu mais percebe hoje na tua cozinha? Porque a gente Total. leva tudo A minha, ali, né, para a cozinha, né? a minha experiência de laboratório de eletricidade, ela é a minha formação para o comportamento de confeiteiro, tá? E ainda algumas eventualidades, assim, pô, quando eu saí em 96, na verdade, de volta para a Europa, eu já saí com um livro debaixo do braço do Hervé Thies, que é o cientista na cozinha, né? E então eram os primórdios da gastronomia molecular. É óbvio que eu nunca me tornei um molecular, mas algumas técnicas importantes eu uso para fazer pra agregar na minha cozinha, que eu acho que é uma cozinha de verdade. De verdade. As coisas têm que ter gosto. Uh, Óbvio que, como eu não tenho formação, e eu acho que isso falta um pouco, mas eu tenho estudado bastante. Eu nunca aparentei ter uma cozinha mais técnica. A gente faz a comida e os doces um pouco mais aplicados, mas a comida é muito simples. E, e aí, então, assim, tempo, temperatura, volume, isso tudo influencia, mas eu acho que tem um mito quase indevido com a história, assim, de ser muito exato, sabe? Claro que um doce perdido, mais complicado de fazer ele voltar, e por isso, até esse contraste também, tipo assim, o doce, ele é mais projeto, assim, né? Claro que alguns acidentes viraram doces meus, mas assim, ó, tu projeta, tu executa, né? E tem o prazer de conseguir fazer, tá? Tem uma palavra em francês que eu acho genial, que é réussir, que é assim, o conseguir, tá? Mas como a patisserie virou essa coisa maior um pouco, assim, eu ia chamar de monstro, mas não é monstro, né? E o lugar, eu tenho uma frase feita assim que a patisserie era uma cozinha uma confeitaria de produção que virou café e patisserie, loja boutique, que virou bistrô e que virou evento, porque com esse lugar grande do jeito que ele é, assim, a gente foi migrando, não, a gente foi acrescentando pernas nesse polvo aí, sabe? Mas E foi bem em algum natural momento, isso, né, Marcelo? Foi uma coisa que foi acontecendo, talvez. né? Total, né? Não, sim, sim, sim. Foi acidental. Uhum. Ah, mas eu tenho E uma daí, pergunta polêmica depois. por favor, Hum. ai, que medo, vai. Eu Ai, posso, medo. Porto? É Vai uma lá. pergunta polêmica que já tem uma opinião embutida. Tu não, estava falando agora, né, comida de verdade. Tu não acha que a gastronomia andou viajando demais por um mundo assim, onde os cardápios Molecular, não com é só o espuma. molecular. Os cardápios tinham, cada prato tinha assim umas 12 palavras no nome do prato, e muitas vezes, tá? Eu já passei por isso num restaurante fora daqui do Rio Grande do Sul. Muitas vezes tu provava a comida não tinha gosto de nada, não tinha aquele carinho. Quando tu come uma comida boa, por exemplo, quando a gente vai no teu restaurante, tá? E a gente come a comida, parece assim que ela entra e vai para a memória, daí tu sai, tu vai não sei aonde, de alguma coisa que te aconteceu na vida e tu volta. E tu não acha que alguns restaurantes foram para uma Definitiva.
gourmetização, assim, digamos até uma empáfia, assim, minha opinião, sabe? E no fundo, o que a pessoa quer quando ela vai num restaurante é comer uma comida com sabor, uma comida gostosa, uma comida boa. Tá, eu vou largar polêmica. Não, vou largar uma encerrada agora aqui, tá? Eu não posso lascar ninguém, porque tem muita gente que sabe o quanto eu não sei, né, das técnicas. Até assim, uma vez, num aniversário meu, eu me dei aqui. Deixa eu olhar no livro, peraí. Enquanto isso, o chefe procura o livro. Que chama Modernist Cuisine, né? Onde tem tudo que eu não sei e eu não consegui engolir aquilo tudo ali. Então assim, ó, eu acho que mesmo com super técnicas e super montagens e super sacações, tu consegue fazer as coisas saborosas, tá? Consegue e deve, né? O que eu digo, por exemplo, da minha, então eu não posso lascar os restaurantes. Eu tenho pouquíssima experiência de restaurantes gastronômicos, assim, aqueles estrelados, semi-estrelados, tá? Mas admiro muitos chefes por aí, assim, e a impressão que eu tenho às vezes é que as maiores sacações são das coisas mais simples, tá? Mas ainda assim, eu tenho uma atitude covarde com os meus cardápios, tá? Que seguido eu prometo menos do que eu entrego. Isso não traz satisfação, traz um pouco de surpresa, assim, sabe? E então é como se tu comprasse um e ganhasse dois, às vezes, assim, tá? Eu não Na tô falando de verdade, volume, tu surpreende sempre o teu consumidor, o teu cliente, o que é uma coisa muito boa, né? Porque quem vai no restaurante sabe que vai encontrar mais do que está comprando, digamos assim, que vai levar mais do que está comprando, mas por outro lado, gera uma alta expectativa, né? Sempre hoje, amanhã tem que ser melhor do que hoje, né? Sim, mas então assim, ó, quando a gente pega um prato e descreve ele com muita minúcia, isso cria uma expectativa que pode, muitas vezes, ela é sucedida por uma decepção, né? Então, por exemplo, eu acho que Porto Alegre é uma cidade especial, porque algumas ditas, algumas pessoas estiveram oferecendo experiências gastronômicas que não corresponderam ao prazer, tá? E muitas das vezes, inclusive, elas custaram mais do que o preço não correspondeu à satisfação. Isso é medonho para quem serve comida, sabe? Porque tem uma balança que vive colada na cabeça da gente, tipo assim, eu na verdade faço as contas para executar meus preços, tá? Mas o quanto que as coisas devem custar, eu tenho vontades mais democráticas, mas muitas vezes as minhas escolhas me obrigam a executar os preços que eu cobro. Eu tenho taxa preta de careiro, sabe? Mas a satisfação é o que eu mais gostaria, mas que eu mais quero, mas não adianta, o restaurante tem que dar dinheiro para a gente continuar. Então, é especial isso. Lúcia Matos, eu não sei se eu te respondi, mas assim, eu acho que muitas das vezes as pessoas que promoveram experiências gastronômicas, elas não estavam exatamente bem informadas para isso. Entendi. Isso é um papo. Uhum. Isso que isso que ele disse, na verdade, não deixa de ser um perrengue, né, Lúcia Matos? Porque eu acho que é uma armadilha numa cozinha profissional, né? O cozinheiro, o chefe, ele quer garantir o melhor produto, o melhor serviço, qualidade, e isso a gente sabe que muitas vezes significa preço, né? E no caso do Marcelo, ele não é apenas um chefe de cozinha, ele é chefe de cozinha e empreendedor em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ou seja, há quantos anos? 26, né? 25, 26. Na verdade vai a 30 ou mais, porque mais de 30, porque foi em 92 que eu comecei a fabricar as coisinhas em casa. Então até uma pergunta aí que a gente pode fazer junto, o que um chefe talentoso, né, um chefe respeitado no mercado, que está há tantos anos
como tu, à frente, né, de um restaurante, à frente de uma marca, tem que fazer além da cozinha para se manter nesse negócio, né, Marcelo? Porque é difícil, né? Então, eu tenho vergonha de dizer que há muito pouco tempo, a gente pode falar assim de 5 ou 6 anos, é que a gente começou a pensar, engatinhar profissionalmente com gestão, finanças, gestão de pessoas, tá? E até estou estudando nesse momento, fazendo curso, e já estou engatilhando um outro curso, porque, porque tem muita coisa que pode dar errado, assim, muita coisa que pode dar errado o tempo todo, sabe? E, e mesmo de casa cheia, tá? O Marcelo Jacobi, que foi um cara incentivador do meu trabalho, muito incentivador do meu trabalho, ele dizia isso, tá? Não adianta estar bombando, sabe? E a gente já teve momentos de uma intensidade, assim, porque quando a gente fazia evento, fazia muito antes da pandemia, né? E eu, eu, eu adorei ter descido desse trem, assim, tá? Que agora a gente atende menos gente, os eventos não voltaram exatamente, e comigo a gente nem que escolha, vai escolher, mas eu tenho alguns formatos que eu não pretendo mais atender, sabe? Então, imagina sair do meu lugar para fazer um casamento para 300 pessoas numa fazenda, assim, se Deus quiser, eu nunca mais vou fazer, ainda que, teoricamente falando, tudo tenha dado certo. São opções É, de é vida. um, é um, é um estado de atenção e tensão, né? Que pode fazer mal, né? Engraçado também, outro dia teve um cara aqui, um cara bem conhecido, com quem talvez eu faça uma parceria para um show aí, esse ano, sobretudo, né? Opa, Obviamente, eu vendo. verdades. É, Mas eu já fui flautista também, tá? é. E aí, aliás, na Suíça eu andei tocando na rua por alguns meses e vivi disso. E aí, O que tu o cara disse toca, assim, Marcelo? O que tu flauta toca? transversa, Olha que flauta chique. transversa. É Eu assim, ó, Lúcia estudei Matos, quando era... vamos fazer um Os resumo da caras vida do falam do Marcelo. Rodrigo Hilbert, ô É. Porto. O Marcelo pinta tela, faz reforma, recicla várias coisas antigas, toca, faz yoga também, ô Marcelo. Desenha, cozinha, anda de Soldo, bicicleta. corto do ferro. Olha aí. Mas isso é Porto Alegre, né? É. Quando fechou, quando fechou o GPA na pandemia ali, eu trouxe o stand-up para cá, eu boto ele em cima do carro, saio ali da Barca do União, que é do cais ali ao lado do catamarã, e saio para as ilhas. Isso é como tu ser turista dentro da própria cidade. Isso acho É que isso, o recheio fica bom. isso é Tá, deixa eu te bacana. perguntar uma coisa. Tu já parou pra pensar que tu faz profissionalmente o que muita gente, tipo a Porto e eu, a gente faz quando a gente sai de férias? Durante a semana não dá pra cozinhar. Ah, vamos tirar 15 dias de férias, o prazer de ir pra cozinha e cozinhar. Tu já parou pra pensar sobre isso? E outra coisa, como é que tu me sai de férias e cozinha todos os dias, Marcelo Gonçalves? A gente podia ter Ah, convidado ele para ir na nossa casa, nas férias dele, para ele cozinhar, né? Esquecemos. eu quero falar duas coisas a respeito disso. Uma, que cozinhar todos os dias é quase verdade, né? Hum. Mas assim, ó, quando eu me isso, e outra particularidade, gosto simplesmente, eu gosto de fogo, né? E na casa da família da minha mulher, na praia, a gente tem um forno de pizza genial. Depois disso, eu comecei a estudar a massa da napolitana, assim, e algumas ficam muito boas, assim. Às vezes eu saí desse verão pirando, assim, que eu tenho que estudar fermentação, né? Mas uma das coisas que não me chateia, mas são muito marcantes, assim, tá? Me convida para ir na casa de alguém lá para jantar. Daí daqui a pouco eu consigo ficar quietinho e não me meter, consigo. Ainda que eu tenha fama de metido em casa, tá? Eu consigo ficar quietinho, eu não me meto.
Mas daqui a pouco eu enfio a mão lá, assim, ou porque vai desandar, ou porque eu sou, eu ajudo, né, e voluntário, quer dizer. E aí daqui a pouco a comida fica boa, fica mais ou menos, aí sempre tem alguém para dizer assim, viu só, tem um chefe aí. E É, não, as coisas não dependem de mim, assim, ainda Sim. que eu tenha, sei lá, eu esfreguei passei a mão num prato, eu fiz qualquer coisa, viu só, olha como tá bom ter um chefe na é. cozinha. Isso é ingrato para os anfitriões. Mas é divertido, tchê. Assim, é uma coisa louca. Tá cheio de gente que diz assim, eu não faço chimarrão só para mim, eu faço chimarrão só para mim, eu faço churrasco só para mim, eu faço comida só para mim. Assim, não tem, ainda que assim, todo esse lance de comida, sim, ele tem a ver com agradar, ele tem a ver com ser aceito e querido, sabe? Ah, mas para mim não é só isso, é isso também. Demorou para eu admitir, mas o cara que cozinha aí quase pega, assim, mas o cara que cozinha, ele vai ganhar carinho, cara, sabe? E isso não é muito consciente, mas olha as mamas aí, né? Isso é muito Cara, é também, né, isso. Marcelo? Os pisos ao redor. É o perfil de cada um, né? A gente fala contigo e a gente vê que tu gosta do que tu faz. Tu gosta de cozinhar, né? Tu tá falando do teu perfil metido, tu entra na cozinha de alguém porque tu vê que o negócio vai dar errado ou que talvez não seja bem assim, tu mete a mão porque tu gosta de fazer. Não é porque tu foi convidado para casa de alguém para ir lá jantar que diz, o Marcelo Vai vem lá aqui, vamos apagar o aproveitar. incêndio. Não, né? Então, é uma coisa que tu gosta, né, de fazer e isso a gente sabe que transmite, né? É meio piegas dizer isso, mas aqui, né, eu e a Lúcia Matos aqui, né, quem somos nós para falar em cozinha do teu lado? Cada uma fez um cursinho por aí, mas a gente sabe, né, aquela frase piegas que o amor faz parte de uma receita, né? Se tu gosta, sai muito Eu diferente, né? Tu tá simplificando a tua percepção culinária, né? Eu gosto muito de te ouvir, gosto muito da tua crítica. Eu lembrei, sabe o quê? A história dos desenhos dos pratos, né? Que eu não respondi direito. Aquele hambúrguer que eu projetei pro festival, eu tinha achado que ele não tinha dado muito certo, porque também tem isso, né? Mas foi um espetáculo, no fim das contas. Assim, eu comecei pro festival fazendo um jeito, em seguida ele mudou, porque a gente fazia inclusive o pão. Vamos fazer um E parênteses aqui para dizer o que ele fez. Ele fez um hambúrguer de linguiça com uma geleia de fígado, né? De figo, perdão. Era uma figo. figo, era sensacional, uma coisa assim que tu não fazia ideia do que podia dar certo e foi, E é brie, exatamente isso, né? Foi fantástico. É. e brie, lembra? E O brie e o figo. o brie. Mas aí, então, assim, isso que eu acho assim, ó, as associações que tu vai fazendo, assim, sabe? Então, essa semana eu tava com fome, né? Eu cheguei em casa com fome, não é normal, assim, eu cheguei cedo com fome, e, e aí a casa tá revirada, porque a gente tá fazendo uma mudança importante lá, e eu comi pão com gorgonzola, tá? Não dava tempo de comer, depois a gente foi jantar, mas aí eu olhei de lado e tinha umas bananas, assim, no aparador. Eu falei, quer saber, vai, eu tô sozinho, ninguém vai ver, né? Que pão com gorgonzola e banana. E ficou bom? Ah, E ficou bom? Espetacular. Pão o com, Mar... pão com requeijão, gorgonzola e banana. Vamos pedir essa receita aí, de pão é, com gorgonzola e banana. o Marcelo, a gente abriu Um essa espetáculo. temporada. A gente abriu essa temporada conversando com a Annelise Zanoni, que é uma jornalista especializada em viagem. Então, assim, em um ano ela fez 15 viagens internacionais e não sei, ela passa o tempo inteiro viajando. E aí ela ia tirar férias. E sabe para onde é que ela ia? Ela ia para o Imbé com a família dela. Onde eu Bem estava. lá. Onde eu estava. É. Onde eu Ah, estava. Eu quero te perguntar o seguinte: tu que cozinha, Pô, não, nojento. administra, passa o ano inteiro a mil. Quando tu tira férias, quais são as tuas férias ideais? Onde é que tu gosta de estar? E o que que tu gosta de fazer, de cozinhar e de comer? Tá, então, teoricamente falando, nessas férias no Imbé, que é um lugar sagrado para mim, assim,
Viu, Porto? Eu... Só A um nossa pouquinho, praia, peraí. a minha Antes do praia é raci- não, maravilhosa. Antes do raciocínio, Falem das outras raciocínio praias. dele, eu vou fazer um parênteses. Lúcia Matos, a gente tem que fazer uma temporada sobre Imbé, porque eu acho que é a terceira pessoa que já fala de Imbé. Tu e eu Todo somos mundo. imbecis, mais convidados. Nós temos que fazer uma Imbecis. temporada sobre Imbé. Imbecis natos. Imbecis. Então, Imbé, para mim, representa aconchego e como é que eu vou dizer, e abrigo, né? E daí a casa é linda, eu acho que a casa lá ela é um dos chalés mais bonitos que eu já vi, assim, tá? E muito antiga, deve ter 60, 70 anos. Daí ir para o Imbé significa descansar, ainda que eu cozinhe, né? Mas se eu saio mais livre e eu tenho muita ânsia de mundo, assim, tá? Eu gosto de eu gosto de ir nos lugares mais simples, tá? Então, vou te dar um exemplo. Tinha feito estágio no Rio de Janeiro com um francês lá, num restaurante em Ipanema, e passei um tempo conhecendo os botecos ao redor, tá? Então, tipo, eu estagiava na gastronomia, eu ia comer empada na esquina, tá? Aí tem uma história muito querida, assim, logo em seguida, quando eu consegui levar a Lala e a Martina para o Rio, ir junto com elas, eu fui mostrando os lugares que eu tinha conhecido, até os paraibanos lá que eu tinha feito amizade, assim, né? Aí chegou um dia, a Martina, minha filha, que devia ter 5, 6, 7 anos, ela começou a chorar, as lágrimas, assim, tipo assim, eu quero comer comida, eu não quero mais ir em boteco. Chorou, ela chorou. Chega de boteco. Ai, coitadinho. E Chega nós de loucas quero para mais um ir em boteco boteco. no Rio, hein, Lúcia Adoro Porto? boteco. Adoro boteco. Eu Olha aqui, quero ó. comer comida, ela dizia e chorava, assim, sabe? Já que a Eu gente tá gosto de, falando. gosto de onde o povo vai, sério, tanto assim que, por exemplo, uma época, num período que eu trabalhei numa fazenda na Suíça, eu, eu me senti local, sabe? Então, isso, entender o que os caras sentem, sabe? Assim como eu fiquei um tempo em Londres, assim, eu fiquei numa casa, num apartamento com um inglês e uma irlandesa, tá? Ah, era Páscoa e eu fui ao culto de Páscoa com ele e depois na mesma, que é anglicano, né? E depois eu fui no mesmo prédio, na mesma igreja com ela, que é católica. E depois nós fomos os três pro pub. E nesse dia, inclusive, fiquei passado de tomar, só tinha tomado um chá com leite, aquela coisa, e depois eu fui para cerveja direto. Quando eu cheguei em Greenwich, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero descer do carro. Mas a história de ir onde a vida acontece, sabe? Não precisa um estilo marcado. Eu acho que não precisa nem ser tão simples. Mas o que me atrai mesmo É a é onde a verdade. vida acontece, a história. Tenho vontade de me esfregar numa parede em Paris, assim, sabe? Para Uhum. sentir cultura. Acho que a ideia é essa. E como também, assim, eu acabei me contaminando muito com esse pouco de viagem que eu fiz, eu fiz imersões importantes, imersões mesmo, e então eu tenho ânsia de mundo. Esse negócio aqui, a Patice, que é um negócio que, obviamente, a gente adora e Nina e trata como um filho, ele me prendeu muito, sabe? E dá para dizer que eu tenho ânsia de mundo. Por exemplo, assim, eu fui para agradeço todos os convites e o Vico colocou também. Eu fui para Frankfurt pela Tramontina e aí para uma feira fantástica chamada Ambiente. Aí chegamos lá, acho que era um domingo, um dia esquisito, porque tudo era meio fechado e os colegas de feira queriam ir no italiano e eu quase chorei. que eu, que eu queria ir tomar cerveja e comer salsicha. Num Aí, alemão, óbvio. no fim, é sério. Daí, no fim, de brincadeira, botaram um alemão para trabalhar para mim, porque eu fui lá para fazer pizza, carne e pastelaria, patisserie.
tá? E o cara, coitadinho, ele sabia muito mais que eu, um cara formado, assim, um cara, um colega do Vico, Croco. E eu disse assim, olha, desculpa, cara, vamos trabalhar junto, né? Assim, eu não tenho formação, mas vim fazer essas coisas, vamos fazer. A gente fez, foi muito bacana, mas toda noite eu ia para uma cidadezinha onde tinha umas espécies de tabernas lá, os bistros, né? Para tomar cerveja, para comer salsicha, para tomar calvados. Mas a vida onde ela acontece é a minha vontade, sabe? Eu nunca tive intenções com, eu dizia, de imbecil, assim, que de terceiro mundo já basta o meu, né? Mas eu tenho fissura pela Índia, eu tenho fissura pelo Tibete agora. Cada país é um mundo, né? Não adianta, cada país é um mundo. A gente está se encaminhando já para o final aí, infelizmente, mas acho que antes Que da barato. gente encerrar, Lúcia Matos, vou fazer uma pergunta, né? Se ele não vai dar uma resposta, ele vai dar uma resposta de 5 horas nessa pergunta, tenho certeza. A derradeira. Marcelo, Eu vou botar um timer aqui. bota um timer. Marcelo, qual é o teu prato predileto, Marcelo? Jesus. Não, esse não vale. Não se come. Bate droga, eu acho que ainda é o feijão com arroz, cara. Agora eu acabei com a minha carreira, assim, né? Não, mas eu acho que um cara que faz a feijoada que tu faz, dizendo que é o feijão com arroz, eu acho que é uma resposta perfeita, né? Porque é o prato que todo mundo come, todo mundo que tá no Brasil come, come bastante. E uma E é coisa que bom, tu né? disseste, que tu disseste, sei lá, 20 minutos aí antes, agora, é muito difícil fazer o simples, né? É difícil fazer o simples. Então, um bom arroz e um bom feijão é difícil, não tem em tudo que é esquina. Agora eu posso gastar aqueles 20 minutos, assim, né? Ah, então, eu tenho. ah, a gente é impregnado das impressões da infância, assim, né? Quem tem, quem pôde, né? Enfim, eu acho que eu tive sorte. E, e daí, então, para compor, assim, os sabores, e tudo é memória, tudo lembrança, assim, né? Da feijoada que a gente vende, acaba que eu faço uma costura de fornecedores que ela é quase insana, tá? Porque eu vou atrás de defumados verdadeiros, ao invés de defumados químicos, né? E eu chego lá, sabe? Eu sei que essa é uma sensação bem boa, tá? De tu compor e falei, pô, tá bom, tá, é isso aí, gosto. E, e aí, assim, por exemplo, poxa, não é que eu saio comendo feijão por aí, sabe? Mas eu acho que está muito alinhado. O feijão é uma coisa que deveria ser, é popular, deveria ser popular. Alimenta o nenê, alimenta o velhinho, sabe? Sim. Um bom prato Eu pro vou fim de até, férias, né, Luciano? Feijão com arroz. agora me dá até vontade de estudar as propriedades de nutrição, assim, Do feijão. desse prato. Marcelo Gonçalves, adoramos o papo. Olha aí, Eu 50 também, obrigado. minutos de conversa. Adoramos conhecer mais da tua Eu tô com história. fome, eu não sei Parabéns. de vocês, mas eu tô morrendo de fome, então acho que a gente tem que encerrar logo, porque eu preciso comer esse feijão com arroz do Marcelo aí. Coisa boa. Mais um Bom, detalhe, olha só, desculpa, eu te interrompi, mas isso é bem importante. Eu digo, desculpem a palavra, assim, eu sou o único imbecil na cidade, eu era, porque agora já não é mais, tá? Eu sou o único imbecil na cidade que faz feijão inverno e verão, tá? Porque as pessoas dizem assim, abriu a temporada das feijoadas, né? Os hotéis, o Plazinha, eu acho que Deville nunca fui, tá? E, mas o gaúcho, ele é muito especial, porque ele quer um friozinho para comer a feijoada, mas no Rio de Janeiro ele come feijoada em janeiro e fevereiro, sabe? Inspirado nisso, não, mas assim, constatando isso, a gente vem ousando. É óbvio que Porto Alegre tem essa sazonalidade maluca dentro do ano, dentro do mês, dentro da semana, e também não é um ponto turístico, né? Tá cheio de gente que conhece Gramado, não conhece Porto Alegre. Uh, Diminui, mas venham na feijoada, mesmo com calor, que dá certo.
Ó, tá rodando ali embaixo, Muito obrigado. @Patissier Marcelo Gonçalves, para você acessar, conhecer mais do trabalho, fazer a sua reserva e ir lá conhecer a patissier do Marcelo, que fica ali no Moinhos de Vento, na Marquês do Pombal. Marcelo, adoramos esse papo, obrigada por dividir um pouquinho da tua história com a gente. Foi ótimo, Que foi legal, ótimo. adorei. Muito bom, Que adoramos. oportunidade. Obrigado, guria. E agora Valeu. voltemos ao trabalho. Agora todos Bom voltando fim ao de trabalho. férias. O ano começou, acabou O ano nossa começou. temporada. Daqui a 15 dias tem novidades. Tchau, É gente. isso aí. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.